Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Nós continuamos meditando sobre a importância da justiça de Deus no Evangelho. E o tema desde o verão aqui na Europa é que é importante sermos discípulos de Jesus nascidos do alto. Em Filipenses capítulo 1, verso 11, Paulo diz o seguinte: cheios do fruto da justiça de Deus, que é por Jesus Cristo para a glória de Deus, o Pai. Neste texto, então, de Filipenses 1, 11, onde Paulo estava orando pela igreja de Filipe, nós encontramos a palavra justiça, justiça de Deus, que vamos encontrar também em Romanos capítulo 14, verso 17. E a gente já viu que a justiça de Deus é uma forma correta de pensar, de refletir e de agir. É desta forma que Deus funciona, é assim que Deus anda, que Deus caminha, que Deus corre. E é assim também que o discípulo de Cristo vai ter que correr, andar, viver. Em Romanos 14, 17, então, Paulo diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas a justiça de Deus, paz, alegria e alegria no Espírito Santo. A controvérsia aqui é em relação ao que os irmãos devem comer, né? Por exemplo, você vai ficar escandalizado, comer e beber. Você vai ficar escandalizado quando você descobre que seus irmãos bebem Coca-Cola. Olha que coisa horrível, né? Bebe Coca-Cola e você fica escandalizado. Você não tem o direito, você pode até ficar escandalizado, mas você tem que se preocupar com a comunhão que você pode ter com o seu irmão. Quando você for à casa do seu irmão, ver o seu irmão bebendo Coca-Cola, não fique escandalizado porque você só bebe água ou chá. Porque o reino de Deus não é o que você come nem o que você bebe. E tem gente que fica horrorizado quando descobre que tem gente que come só legumes. Olha que coisa horrível, quando Deus nos deu os dentes para comer carne. Então você fica escandalizado, porque você é um grande carnívoro, mas você descobre que os seus irmãos são vegetarianos, ou que o seu irmão, sua irmã é vegetariana. Paulo está dizendo: o reino de Deus não é o que você come, nem o que você bebe. O reino de Deus é a justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós poderíamos terminar a meditação aqui, mas eu vou ler os versos que precedem e os outros versos também, para entendermos qual é a preocupação de Paulo quando ele escreve esse texto que se encontra no capítulo 14 de Romanos. No verso 13 ele diz: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Esta é a razão do texto, não é? Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento por si mesmo é impuro, a não ser para aquele que o considera como impuro. Se você acha que comer legumes é impuro, para você vai ser impuro. Não é? Se você acha que beber um refrigerante é ruim, para você pode ser ruim. Mas não julgue o seu irmão, é o que ele está dizendo aqui. Porque o reino de Deus, de qualquer forma, não é nenhum e nem outro. O reino de Deus é a justiça de Deus em nossos corações. Ele continua no versos 18 e 19, ainda do capítulo 14. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Por exemplo, eu lembro que aqui na França, aqui mesmo na nossa igreja, a igreja ficou um pouco dividida com as questões relacionadas com o Covid. Então, vacina, não vacina, até tinha, não, na nossa igreja talvez não, mas eu até ouvi de irmãos que achavam que a vacina era coisa do anticristo, né? Inclusive a palavra anticristo nem existe na Bíblia, né? No singular. E tem gente que achava que era do anticristo, que não podia tomar vacina. Então a gente decidiu no nosso grupo WhatsApp que não íamos. Aliás, aqui na França não é muito bom falar de política, porque se tornou um assunto político. Então a gente decidiu que não íamos nem dizer não tomem ou tomem. Porque, na verdade, as pessoas são adultas, elas podem decidir por si mesmas. Porque o reino de Deus não é uma vacina que você toma. O reino de Deus não é a carne que você come. O reino de Deus é a justiça de Deus. Às vezes você não vai falar do seu time de futebol preferido na igreja para poder não ficar enchendo a paciência dos irmãos com a sua preferência. Cada um tem uma preferência. Agora aqui não, Paulo não está falando de preferência. Paulo está falando do reino de Deus. O reino de Deus é a justiça de Deus. O reino de Deus é a paz do Espírito Santo. O reino de Deus é a alegria do Espírito Santo. Que Deus te abençoe.